Fala galera do Pitstop F1, o canal que tem as informações mais rápidas do que os pits da Fórmula 1. Hoje, como primeiro dia, a gente vai relembrar a temporada de 2007, a temporada que Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso brigaram até a última corrida. Na temporada de 2007 teve 17 GPs, que foi marcado pela saída de Imola e o começo do rodízio de Nürburgring e Hockenheim, tendo pela última vez Nürburgring sendo o grande prêmio da Europa. E o Japão, em vez de ser feito em Suzuka, foi feita em Fuji. Bem, a corrida começou com a Austrália, com o pódio sendo Kimi na primeira posição, Alonso na segunda e Hamilton na terceira. Massa só terminou em sexto, para a tristeza dos brasileiros. Na Malásia, foi marcada pela primeira pole do brasileiro na Fórmula 1. Com isso, a Massa infelizmente perdeu as três primeiras posições, terminando na zona de pontuações lá no meio, tendo Alonso na primeira posição, Hamilton na segunda e Kimi na terceira posição. Nesse ponto, Alonso estava na primeira posição do campeonato com 18 pontos, Kimi na segunda posição com 16 pontos e Hamilton na terceira posição com 14 pontos. No Bahrein, Kimi ganha a corrida e fica com 26 pontos. Hamilton termina em segundo e fica com 22 pontos. Massa termina em terceiro e fica com 16 pontos. E Alonso termina em quinto, ficando com 22 pontos. Na Espanha, Massa faz a primeira vitória do brasileiro na temporada e fazendo 26 pontos. Hamilton na segunda posição com 30 pontos. E Alonso na terceira posição com 28 pontos. Kimi abandonou, então fica com seus 26 pontos. Essa corrida foi a primeira vez que a equipe japonesa Super Aguri terminou na zona de pontos, terminando em oitavo, marcando míseros 1 ponto. Em Mônaco, marcou a ultrapassagem de Massa no campeonato em cima do Kimi, fazendo o Alonso terminar em primeiro com 38 pontos, Hamilton na segunda posição com 38 pontos e na terceira posição Massa com 32 pontos. Kimi terminou em oitavo, ficando com 27 pontos. No Canadá, a primeira vitória foi marcada pela primeira vitória de Hamilton e o grave acidente de Robert Kubica. Com isso, o polonês ficou o GP seguinte sem correr, tendo a primeira vez que Sebastian Vettel entrou num carro de Fórmula 1. Confira o acidente de Robert Kubica. O pódio foi Hamilton em primeiro com 48 pontos, Heidfeld na segunda posição com 27 pontos e Alexander Hurst na terceira posição com 8 pontos. Alonso terminou apenas em sétimo, fazendo 40 pontos. Na altura do campeonato, Hamilton estava na primeira posição com 48 pontos, Alonso estava na segunda posição com 40 pontos e Massa estava na terceira posição com 32 pontos. E Kimi na quarta posição com 27 pontos e Heidfeld também empatado com Kimi com 27 pontos. Em Indianápolis, o piloto Sebastian Vettel pilotou pela primeira vez substituindo o lesionado Robert Kubica. E o início do Spygate, que é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente, que foi quando a McLaren ficou sabendo sobre fazendo de uma forma bem resumida, quando a McLaren soube sobre segredos da Ferrari de como construir seus carros, e a FIA foi lá pra analisar e mais pra frente vai ver o que aconteceu. Mas Hamilton terminou na primeira posição com 58 pontos, Alonso terminou na segunda posição com 48 pontos e Massa terminou em terceiro com 38 pontos. Kimi só terminou em quarto com 32 pontos. Na França, Kimi volta a vencer e o pódio ficou com Kimi na primeira posição, Massa na segunda posição e Hamilton na terceira posição, tendo Kimi com 42 pontos, Massa com 46 pontos e Hamilton com 64 pontos. Alonso termina em sétimo com 50 pontos. Na Grã-Bretanha, Kimi vence com 52 pontos, Alonso termina em segundo com 58 pontos e Hamilton termina na terceira posição com 70 pontos. Na Europa, Kimi pega pole, mas abandona, e a corrida tendo Lewis Hamilton terminando em nono. Com isso, o pódio fica com Alonso na primeira posição com 68 pontos, Massa na segunda posição com 54 pontos e Webber com 8 pontos na terceira posição. Na Hungria, foi a corrida marcada pela perca dos pontos dos construtores da McLaren, que foi punida pelo Spygate.
a McLaren foi desclassificada do campeonato de construtores, só tendo os pontos no Mundial de Pilotos para Alonso e Hamilton, poderem brigar pelo campeonato. Acho que eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo do Boteco F1 que ele fala sobre esse Spygate lá, o canal do Sérgio Silverly, mas eu também no futuro vou fazer um vídeo sobre o Spygate. O resultado ficou do Grande Prêmio da Hungria com Hamilton em primeiro, Kimi na segunda posição com 60 pontos, Hamilton fez 80 pontos na primeira posição, e Heidfeld na terceira posição com 43 pontos, e Alonso na quarta posição com 73 pontos. Na Turquia, Massa volta a vencer. Obviamente o pódio ficou com Massa na primeira posição com 64 pontos, Kimi na segunda posição com 68 pontos e Alonso na terceira posição com 79 pontos, tendo Hamilton em quinto com 84 pontos. Na Itália, Alonso faz a pole e vence a corrida, ficando com 89 pontos, Hamilton na segunda posição com 92 pontos e Kimi na terceira posição com 74 pontos. Na Bélgica, com o fato do Spygate, a Ferrari se consagra campeã de construtores muito antes da última corrida. Na Bélgica, Kimi ganha com 84 pontos, Massa na segunda posição com 72 pontos e Alonso na terceira posição com 95 pontos e Hamilton na quarta posição com 97 pontos. No Japão, Lewis Hamilton pega a pole e vence de ponta a ponta, assim fica com praticamente a mão na taça. O pódio fica com Hamilton na primeira posição com 107 pontos, Kovalainen na segunda posição e Kimi na terceira posição com 90 pontos. Alonso não pontua. Na China, Hamilton abandona e adia seu campeonato. Kimi, na obrigação de vencer, conquista este feito, e o pódio fica com Kimi na primeira posição com 100 pontos, Alonso na segunda posição com 103 pontos e Massa na terceira posição. O Kimi precisava vencer essa corrida se ele quisesse ter uma chance muito remota de ganhar o campeonato. Neste ponto do campeonato estava Hamilton na primeira posição com 107 pontos, Alonso na segunda posição com 103 pontos e Kimi na terceira posição com 100 pontos e Massa na quarta posição com 86 pontos. Para ganhar o campeonato, Kimi precisava vencer com Alonso em terceiro e Hamilton de sexto para baixo. E ficou assim na tabela da corrida. E aqui eu vou falar sobre a corrida na parte de quem pontuou, né, do oitavo para o primeiro. Na oitava posição, Jarno Trulli marcando 1 ponto. Em sétima posição, Hamilton marcando 2 pontos. Na sexta posição, Heidfeld. Na quinta posição, Robert Kubica. Na quarta posição, Nico Rosberg. Na terceira posição, Alonso. E na segunda posição, Massa. Em primeiro lugar, Kimi Raikkonen. Com isso, Kimi Raikkonen vence o campeonato por 1 ponto. Algumas curiosidades sobre essa temporada. Foi a primeira temporada sem pontos de Rubens Barrichello depois de sair da Ferrari. O brasileiro pilotou pela Honda e não conseguiu pontuar em nenhuma corrida. Não chegou nem perto. Acho que o máximo dele foi uma 10ª posição, se eu não me engano. E essa temporada foi a pior da McLaren, já que a McLaren foi desclassificada e com certeza iria ganhar o campeonato se você for fazer o número de pontos. O Alonso, que ficou com 109, e o Hamilton, que ficou com também 109, iam ganhar do que o Massa, ficou com 94 pontos, e o Alonso com 110 pontos. E com isso, essa também foi a primeira vez que Vettel apareceu na história da Fórmula 1. Obviamente não fazendo a temporada inteira, só fazendo a corrida do Grande Prêmio dos Estados Unidos. E o campeonato de construtores ficou assim: McLaren na 11ª posição, que foi desclassificada, a Spiker Ferrari com 1 ponto na oitava, que teve a melhor posição, a oitava, a Super Aguri com 4 pontos, a melhor posição foi uma 6ª posição, a Honda com 6 pontos, uma melhor posição foi a 5ª, a Toro Rosso com 9 pontos, a sua melhor posição foi a 4ª, a Toyota com 14 pontos, a sua melhor posição foi a 6ª, a Red Bull com 24 pontos, a sua melhor posição foi a 3ª, com Max Weber. Na 4ª posição, a Williams com 33 pontos fez a melhor posição, 3 pontos, na melhor posição, 3ª colocação. A Renault ficou com 51 pontos, a sua melhor posição foi a 2ª. E a 2ª posição ficou com a Sauber, sim, a draga da Sauber, com 101 pontos, e a sua melhor posição foi a 2ª.
E a Ferrari, com 204 pontos, ganha o campeonato em primeiro lugar. E assim a gente encerra a temporada de 2007, a temporada que teve a menor margem de erro, a menor margem de pontos entre o primeiro colocado e o segundo. Pitstop F1, o canal de informações mais rápidas que os pits da Fórmula 1. Valeu!